E aí, pessoal, já pensaram o que acontece se uma defesa for obrigada a trabalhar literalmente no escuro? Hoje a gente vai falar sobre nulidade processual. É o que acontece quando provas muito importantes são negadas a um acusado bem no comecinho do processo. Isso é uma falha que pode, e muitas vezes deve, anular tudo. Vamos entender direitinho o porquê? Mas antes da gente começar, aquele pedido que ajuda demais o nosso trabalho a continuar. Já deixa o like, comece a seguir o canal e, se puder, compartilhe este conteúdo. O apoio de vocês é o que move a gente. Muito obrigado desde já. Então, vamos lá. A pergunta central de toda essa discussão é essa aqui. É realmente possível montar uma defesa que seja justa, que seja completa, sem ter acesso a tudo que a acusação tem em mãos? Guarda essa pergunta aí que a gente vai responder ao longo da nossa conversa. Para a gente entender isso na prática, nada melhor que uma história, né? Vamos acompanhar um caso hipotético que a gente vai chamar de o caso do João. A situação dele é super comum nos tribunais e vai mostrar para a gente o tamanho do impacto desse problema. A história é a seguinte: o João foi acusado de um crime. O advogado dele, claro, fez o que era esperado. Pediu acesso total a tudo o que foi apurado no inquérito policial. Ele precisava disso para preparar a primeira defesa. Só que o juiz negou. E o acesso a essas provas só foi liberado muito, mas muito tempo depois, já numa fase quase final do processo. Imagina o cenário. E por que isso é um problema gigantesco? Porque na prática a defesa teve que trabalhar completamente cega. Vamos ver agora qual foi o prejuízo real, o prejuízo concreto que essa falta de acesso causou. Olha, essa imagem deixa tudo bem claro. A gente tem um campo de jogo totalmente desigual. De um lado, a acusação com todas as cartas na mesa, sabendo de tudo, construindo o caso dela com base em todas as provas. E do outro lado, a defesa tentando se defender sem conhecer as informações mais importantes. Não tem como chamar isso de uma disputa justa, né? Então, o ponto crucial é esse. Sem acesso às provas, a defesa ficou de mãos atadas. Pensa comigo. Como é que se escolhe a testemunha certa para desmentir uma prova que você nunca viu? Como se pede uma perícia para contestar um laudo ao qual não se teve acesso? A resposta inicial à acusação, que é um momento fundamental, acabou sendo feita com base em achismos e não em fatos concretos. Dá para perceber a gravidade disso? É uma situação que atinge o coração do direito de defesa. E justamente por ser um tema tão importante, se você puder compartilhar esta análise, ajuda muito a levar essa discussão para mais gente e a fortalecer o nosso canal. Contamos com você! Mas olha, a defesa do João não desistiu. O caso subiu, foi para lá no Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ, e é aqui que a nossa história tem uma grande virada. A grande dúvida no ar era essa. Será que o STJ ia reconhecer o enorme prejuízo que a defesa sofreu? Será que o tribunal ia concordar com os argumentos dos advogados? E a resposta do STJ foi um sim claro, direto e inequívoco. O Tribunal Superior entendeu perfeitamente a gravidade do que aconteceu. E qual foi a justificativa? Nas palavras do próprio tribunal. A situação foi uma clara violação ao princípio da paridade entre as partes no processo. Traduzindo, a balança da justiça estava totalmente desequilibrada. Isso é simplesmente inaceitável. Com essa decisão, o STJ tomou uma medida drástica, mas super necessária. Declarou a nulidade do processo. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Quais são as consequências? Funciona assim. O processo é como se fosse rebobinado até o momento exato em que o erro aconteceu. Tudo que veio depois da aceitação da denúncia é anulado, deixa de valer. A defesa do João, então, ganha uma nova chance para apresentar sua resposta inicial. E o mais importante de tudo, dessa vez com acesso completo a absolutamente todas as provas. É um recomeço, agora com as regras do jogo justas para os dois lados. Ok, depois de acompanhar toda essa história do João, qual é o grande princípio, a lição-chave que a gente precisa tirar disso tudo? O nome técnico para isso é nulidade por cerceamento de defesa. A regra é muito clara. Se a falta de acesso às provas essenciais da investigação causa um prejuízo real, demonstrado, para a defesa, o processo se torna nulo a partir do momento em que esse erro aconteceu. Simples assim. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final. Uma questão bem complexa. Como é que o sistema de justiça consegue equilibrar a necessidade de sigilo em algumas investigações com o direito fundamental, garantido na Constituição, de ter uma defesa ampla e completa? É um debate que não tem resposta fácil e que precisa continuar sempre.
Bom, se essa análise foi útil para você, fica o convite. Siga o Direito Cast lá no Spotify. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos em áudio. E claro, não se esqueça de deixar o seu like. Pode parecer um gesto pequeno, mas pra gente, aqui do outro lado, faz uma diferença gigantesca. E para mais conteúdos como este em vídeo, é só procurar por Direito Cast no YouTube ou no TikTok. Pessoal, muito obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima.